Oi pessoal, esse podcast, ele traz à tona histórias escondidas atrás da fumaça. No episódio de hoje, o incêndio que atingiu a fazenda Umuarama, em Canoa dos Carajás, em 2024, o que aconteceu naquele dia, quem estava lá e o que ficou depois das chamas. Fica com a gente, porque essa história precisa ser contada. Para nos contar o que sentiu e como viveu aquele incêndio, a gente conversa com ele, Ronan, que morava na fazenda Umuarama e ainda faz parte da equipe da fazenda. Se apresenta aí aos nossos ouvintes. Satisfatório estar aqui com vocês, né? E falando do que a gente passou lá, né? Daquele grande sufoco, porque foi um pouco mais de uma semana de correria, de logística, muita logística mesmo. E agradecemos até na época outros terceiros, né? Posso falar de algumas empresas que estavam aqui em Canaã, que nos ajudou, nos deu apoio muito grande, porque infelizmente se dependesse só da fazenda, tinha virado 100% torrão. Viu? Ronan, você lembra do momento em que o fogo começou, o que viu? Conta pra gente. O fogo se alastrou por causa dos vizinhos, né? A gente chama aqui colonos, né? Que são pequenas terras, né? E geralmente os colonos, para limpar os pastos, eles ateiam fogo, né? E esse fogo acabou se alastrando para a fazenda e ficou incontrolável por causa do vento. Qual foi sua reação ao perceber que era algo sério? Olha, assim, aqui a gente tem muita dificuldade com logística, né? Em tudo. Em termos de equipamento para levar, porque o local era de difícil acesso, né? O canaense vai se lembrar muito bem que a gente estava com, se eu não me engano, era 4 ou era 5 aeronaves, né? Só no combate a esse fogo. Fora a logística da fazenda, a gente também teve apoio da empresa, vou falar até o nome, da Ois Minerais, né? Que mandaram a brigada de incêndio deles, que nos ajudaram muito mesmo. Né? E até a própria Vale, que ajudou com alguns equipamentos. Você sentiu medo quando viu a proporção que estava o incêndio na fazenda? Sim, todos nós sentíamos medo, né? Porque ela poderia se alastrar para algum outro lugar onde os moradores, ou fazenda, ou colônia, não teriam recursos para tentar minimizar o fogo como a gente tinha. Entendeu? Porque a gente tinha lá carros-pipas, a gente tinha máquinas de esteira, inclusive a gente perdeu até máquinas lá, máquinas que valiam quase milhões na época por causa do fogo. Teve apoio imediato do bombeiros, da prefeitura? Sim, o corpo de bombeiro teve lá, assim, mas naquela mesma época, né, acho que foi em outubro, novembro do ano passado, não recordo direito, estava com muita demanda aqui na cidade. Então, lógico que o nosso fogo era uma prioridade. Mas se eles priorizassem somente a gente que tinha recurso, os demais locais iam acabar se alastrando também. Então a equipe do Corpo de Bombeiro do Quiticana é muito pequena mesmo. Então eles estavam meio divididos. Às vezes eles iam lá, tinha dias que ele iam lá, tinha dias que ele não ia, mas eles sempre estavam dando suporte pra gente. Você acha que isso poderia ter sido evitado? Porque a gente sabe que foi uma proporção muito grande, foi mais de uma semana para conter o fogo. Ficamos por baixo de cinza por dias. A nossa cidade é muito quente, aqui em Canaã é muito quente, né? Também por conta disso, que é um dos fatores também, por ter muitas queimadas. Mas ficou totalmente fora do controle. Vimos o clima totalmente diferente, o céu mudou de cor por dias, as casas ficaram cheias de cinza também por dias. Então ninguém melhor do que você, que viu de perto e está relatando o que aconteceu, né, pra gente aí, pra comunidade, de certa forma incentivar as pessoas a não cometer incêndios, porque o incêndio é muito fácil chegar e tocar fogo, mas para ter autocontrole ninguém sabe. É muito importante o seu relato aqui para as pessoas conhecerem como aconteceu de fato de perto. Você acha que isso poderia ter sido evitado? Com certeza, né? Eu acho assim que a evolução do ser humano, ela é muito boa. A tecnologia está vindo para nos ajudar, para nos dar apoio, mas eu acho que a consciência do ser humano não está evoluindo tanto quanto a tecnologia, quanto a ambição do ser humano. A gente pode acompanhar um pouco, teve inclusive muitas matérias que saíram nos portais de notícia aí. Você viu de perto, né, as perdas, você viu muito
animais sendo queimados, o assim, prejuízo. A gente vê animais mortos, vê logística de levar água pro pessoal, vê máquina, vê de tudo, assim, porque não é uma operação barata. Agora você imagine 5 aeronaves voando das 6 da manhã às 6 da tarde. Então dói. E tudo que dói no bolso é complicado. Ninguém melhor do que você, né, para falar sobre as perdas, sobre os prejuízos, né, que o dono da fazenda teve, né? Você acompanhou tudo de pertinho, desde o início até o fim, viu as perdas e as consequências também. Quais as consequências para quem mora lá até hoje? Os danos, é lógico que eles não são reparados do dia para a noite, né? Principalmente quando vem da natureza. Uma árvore ele demora 50 anos, 60 anos para chegar a uma certa altura. E ela foi pro chão ali em horas, né? Os animais. Então tudo isso não impacta só simplesmente nos colaboradores, nas famílias que moram ali dentro, mas sim na natureza em geral. Por quê? É uma fazenda agropecuária, todo mundo conhece ela aqui em Canaã, uma fazenda muito famosa, uma das maiores da região, né? Mas assim, foi um impacto muito grande para todo mundo, porque ali dentro eu tenho 180 funcionários. Ali dentro eu tenho 100 famílias. Ali dentro eu tenho mais ou menos de 300 a 400 pessoas que moram ali dentro. Agora você imagina se essa fazenda toda ela pega fogo. Eu tenho 180 colaboradores na rua. Eu tenho 180 colaboradores desempregados. Mas assim, graças ao apoio de muitas pessoas de fórum, dos colaboradores que se dedicaram 110%, a gente conseguiu solucionar o nosso problema. Depois daquele incêndio, o que mudou na sua forma de ver as queimadas? E eu sou contra 100% a queimada, de verdade. Hoje eu não resido mais em fazenda, eu desde novo sempre trabalhei em fazenda, sempre trabalhei na área administrativa e sempre quando há esse tipo de situação eu estou ali por dentro. Porque querendo ou não eu tenho que dar um apoio. Mesmo que eu não vá lá tentar ajudar um fogo, mas arrumo água, leva pra galera, arrumo um lanche. Porque assim, os caras vão 4 horas da manhã pro fogo, não tem hora pra voltar. E não é legal você apagar fogo. Não é legal. Quem passou por isso sabe. Quem trabalha em brigadista de incêndio sabe o que eu tô falando. E o que mais te chamou a atenção nesse episódio que houve, né, na fazenda? Eu acho que a solidariedade de toda uma equipe ali. De gente que nunca te viu na vida e chega um cara lá com abafador, com jato e tal, apagando fogo. Outra hora não chega, quem é esse cara? Não, o piloto que veio aqui dar uma olhada na área e tal. Vai lá e abraçar a causa com você. Principalmente quando é um incêndio de grande proporção. Eu não falo isso. Todo incêndio é complicado. Mas o de grande proporção, vocês sabem do que eu tô falando, que foi o caso que aconteceu ali na Fazenda Moarama. Entendeu? De pessoas ali querer te abraçar e fica te ligando, perguntando como é que tá. Entendeu? Às vezes, eu vi isso lá. O que mais te deixou revoltada com a situação, né, que aconteceu? Animais mortos, cara, é complicado. Você vê o animal tentar pular uma cerca e não dá conta de ficar enganchado um boi, uma vaca. Eu não vi nem uma, nem duas, não. Eu vi 10 anos, eu vi faz centenas. Porque qual que era a nossa logística? Era máquina, passar, arrebentar a cerca e acabou pronto. O animal pudesse passar e sair ali, a gente capturava depois. E os animais que não teve essa sorte. E que mensagem você deixaria? Hoje a gente tem uma visão do nosso mundo, né? Mas você vai saber a visão que seus filhos vão ter? Você vai ter a visão que seus netos vão ter? Será que seus netos vão ver o que é a natureza, o que a gente vê hoje? Será que ele vai ter esse prazer daqui 20, 30, 40 anos? Porque querendo ou não, hoje nessa parte do Brasil que a gente vive, a gente tem uma natureza. Vai para uma capital, onde só tem poluição, onde só tem fumaça. Então vamos preservar o que a gente tem hoje, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar nos nossos netos lá futuramente, para que eles possam desfrutar disso aqui também. Porque se a gente não cuidar hoje, infelizmente eles não vão passar por isso aqui, não vão fazer esse desfrute do que a gente está vivendo hoje. Enquanto moradores como o Ronan tentavam de certa forma ali proteger a propriedade, equipes do Corpo de Bombeiros, da Força Nacional, pessoas ali lutaram contra o incêndio difícil causado
isso é algo muito sério, né? Então, você acha que tocar um fogo ali, pequena fogueira, não vai se espalhar, não vai ter danos. Mas a gente não conhece de fato a força da natureza. Então temos que ser cautelosos enquanto a isso, porque ali não foi só fazenda, ali foram vidas, ali foram animais, né, que foram queimados. Quem presenciou, como Ronan, sabe a tristeza, a revolta que foi presenciar aquele incêndio que teve uma proporção tão grande no município. O município ele passou mais de uma semana, né, debaixo de cinzas, debaixo do fogo, clima totalmente fora do comum. E temos que refletir sobre isso, né? As queimadas, elas deixam marcas, elas deixam algo marcado ali na vida das pessoas, no meio ambiente. Você ouvinte, já pensou em como o fogo muda uma comunidade inteira? Todos os moradores de Canaã puderam presenciar, puderam viver de perto, não só como as pessoas que faziam parte ali da propriedade, mas a população de Canaã em peso pôde ver como uma queimada, uma simples queimada pode causar um dano enorme ao meio ambiente. Isso pode mudar totalmente uma comunidade inteira. Então, vamos ser mais reflexivos sobre esse assunto. É um assunto que tem que ser sempre levado à frente, tem que ser debatido. É muito sério. A gente começou a época agora de queimadas aqui no município e não é brincadeira. Muito obrigado por você ter nos ouvido, ter nos acompanhado, ter acompanhado esse episódio. Obrigado, Ronan. Muito obrigado por se disponibilizar, vir aqui dar o seu relato, contar de perto o que aconteceu. Até o próximo episódio e fiquem com a gente, nos acompanhem.